Boa noite. Texto securitário tirado 97, o celibatário, na sua leitura hoje, extraído de Bíblia 1, Bíblia Sagrada Online. Sinais da volta de Jesus. E 25 versículos que mostram esses sinais. Revisão, Rodrigo Guerra, pastor e teólogo. Jesus prometeu que um dia voltará para levar aqueles que creem nele para o céu. Esse dia será o início do fim do mundo, como o conhecemos. Para os salvos será o grande dia da ressurreição e o início da vida eterna com Jesus. Ninguém sabe quando Cristo voltará, mas ele nos deixou alguns sinais. Antes de sua vinda, haverá guerras, fomes, terremotos, perseguições aos cristãos, falsos profetas e pessoas fingindo ser Jesus. Acontecerão sinais no céu e na terra, e o evangelho será pregado a todas as nações. A segunda vinda de Jesus será claramente visível e notória a todos. Não será um segredo, todos o verão. Ele virá com o som da trombeta e com a voz do arcanjo, e descerá das nuvens. Os seus sinais servem para nos lembrar de que sua vinda está próxima e precisamos estar prontos, vivendo em fé, amor e santidade. Número 1. Guerras e rumores de guerras. As várias guerras e conflitos no mundo são um claro sinal da instabilidade, da perturbação que ocorrerão na Terra à medida que o fim dos tempos se aproxima. Isso significa que haverá um aumento do ódio, das ameaças e dos conflitos de interesse entre países, grupos, partidos e milícias, refletindo a desordem do mundo, afastado de Deus e a sua decadência moral e espiritual. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Então Jesus lhe diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em Lucas 21, versículo 10. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13, versículo 7. Segunda, catástrofes naturais. Antes da segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que haverá vários episódios de destruição na natureza, como prenúncios da sua chegada. Alguns deles são: primeiro, desastres ambientais, vulcões, furacões e alagamentos. 2. Ocorrência de terremotos, maremotos, deslizamento de terra. 3. Fomes, secas, escassez de água e improdutividade. 4. Pestes, pandemias, surtos epidêmicos, agravamento de doenças. Estes eventos naturais devastadores representam a deterioração da condição da vida na Terra e, como consequência, o aumento dos sofrimentos humanos. Eles são considerados dores de parto, servindo de sinal de que algo novo vai acontecer. Esses avisos para a humanidade deveriam preparar o mundo para o retorno de Cristo. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Em Lucas 21, versículo 11. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, todas as coisas são o princípio das dores. Mateus 24, versículos 7 e 8. Terceiro, falsos profetas e falsos cristos. Falsos cristos e falsos profetas são indivíduos que enganam as pessoas, fingindo ser o Messias ou portadores de uma verdade divina especial. Este sinal preocupante ilustra a grande quantidade de engano e ensinamento falsos.
propagadas por muitos que se autodenominam cristãos, mas confundem muitos, inclusive com sinais e maravilhas, afastando-os da verdadeira fé bíblica. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 3 a 6. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24, versículo 23 a 25. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar diante da besta. Apocalipse 13, versículo 13 e 14. 4. Perseguição aos cristãos. A perseguição aos cristãos reflete o ódio do mundo contra aqueles que seguem Jesus Cristo. Isso representa o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, no qual os seguidores de Cristo enfrentam resistência, prisões e até a morte por causa de sua fé. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, versículo 9 a 11. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Marcos 13, versículo 9 e 10. Quinto, sinais celestiais. Muitos sinais no sol, na lua e nas estrelas acontecerão nos últimos tempos. Esses fenômenos cósmicos e mudanças visíveis no céu também servem para anunciar a proximidade da volta de Jesus. Esses indícios no céu e no espaço são eventos sobrenaturais que servirão como advertência visíveis para todos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, como o bramido e a agitação do mar. Lucas 21, versículo 25 a 28. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Mateus 24, versículo 29 a 31. Número 6. Evangelho será pregado a todas as nações. A pregação global do Evangelho significa que todos os povos e nações terão a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Com o avanço das tecnologias, temos visto uma maior oportunidade para a igreja avançar anunciando a palavra do Senhor. Este é um sinal positivo que demonstra o avanço do reino de Deus e a graça divina estendida a toda a humanidade antes do fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 3, versículo 10. Número 7. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Infelizmente, apesar do Evangelho ser anunciado, muitos rejeitam a verdade e a vontade de Deus, expressa na Bíblia. Esse distanciamento da fé em Jesus é o que provoca o aumento da maldade e o esfriamento do amor entre as pessoas, decadência moral e espiritual. Este triste sinal é visto diariamente nos crescentes atos de violência, com as pessoas se tornando cada vez mais egoístas, rudes e indiferentes, abandonando os valores cristãos de amor, compaixão e justiça. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, versículo 12.